Muita gente acha que a super força é um poder simples, porém nesse vídeo eu vou te mostrar que não é desse jeito, pois a super força é um poder que pode ser complexo, por mais que seja comum em grande parte da ficção, se não em toda a ficção, ainda assim ela não é abordada de maneira correta, pois muita gente confunde várias coisas. Mas dito isso, vamos logo para o vídeo. Mas afinal, o que é a super força? A super força, falando de maneira simples e objetiva, é um superpoder da condição sobrenatural, no qual você tem um poder de uma força física sobrenaturalmente maior do que a comum. Mas o que significa isso? Por exemplo, você é uma pessoa comum e o seu amigo é uma pessoa que tem super força. No caso, ele poderia levantar uma casa, você não, pois você é uma pessoa comum. Então, de forma simples e objetiva, é assim um poder. Porém, como eu não sou assim, eu vou explicar mais detalhadamente sobre isso. O usuário, no caso, que tem a super força, ele tem um nível de poder maior do que as outras pessoas. Por exemplo, o Superman e o Batman. O Superman, por mais que tenha suas fraquezas, ele ainda assim tem o dobro ou até centenas de vezes o poder que o Batman tem, pois a sua super força, no caso, a sua força física, o seu poder é de origem sobrenatural. Mas o que é sobrenatural? É algo que não é comum, que não é natural de forma alguma, no qual a super força pode parecer simples, porém ela tem vários níveis e também está de acordo com outros poderes, pois somente ter super força não te garante você a conseguir utilizar esse poder, visto que você precisa de um corpo adaptado para isso. Por isso que entra outros poderes, como a super resistência, super velocidade, entre outras coisas. Sim, velocidade pode ter a ver com a super força, pois são poderes semelhantes em alguns aspectos, já que ambos podem se ajudarem. Por exemplo, um personagem de super força pode ter super velocidade e utilizar os dois em conjunto para ter um poder ofensivo ou até mesmo defensivo maior. Como eu falei antes, a super força está ligada a outros poderes também. Porém, um usuário de super força pode ter outras habilidades provindas desse poder, no caso como vigor sobrenatural, super resistência e super salto. Sim, esses poderes fazem parte de quem tem super força. E agora eu também vou falar sobre os níveis, pois tem vários níveis de super força no caso. O nível que eu vou intitular como nível 0 te dá força melhorada, ou seja, você é mais forte que um ser humano comum, tipo, pouca coisa, não tem muita diferença. Agora, quando você já vai para o nível 1, no caso, o usuário pode levantar carros, ônibus, caminhões e caminhões de grande porte. Já partindo para o nível 2, o usuário consegue levantar navios e até estruturas maciças de aeronaves. No nível 3, a coisa fica mais séria, pois esses usuários conseguem utilizar o seu poder para carregar estruturas como arranha-céus e também montanhas, só que utilizando o seu poder no máximo. No nível 4, o usuário já pode ser considerado ou continental ou então planeta ou planeta mais, pois aí ele pode utilizar sua força máxima para carregar literalmente um continente ou então carregar por si só um planeta ou destruir ambos. Por exemplo, ele pode destruir um continente ou destruir um planeta. E antes de falar do próximo nível, que é a apelação nível máxima, no caso da super força, eu devo falar um adendo. Não é só porque o usuário tem super força que ele vai usar exclusivamente essa habilidade, pois ela pode ser usada como suporte, ataque ou até mesmo defesa, já que um usuário de super força pode segurar vários golpes dependendo do hacks do inimigo, se for menor no caso, pois uma força bruta pode rivalizar com alguém que tem outros poderes, mas isso não é regra, eu estou apenas falando para que muita gente não se confunda, afinal muita gente quando vai olhar super força olha de maneira superficial. E agora o último nível, que é a
força absoluta, o nível mais refinado e supremo da super força, no qual o usuário simplesmente pode rasgar o tecido da realidade com as mãos nuas ou simplesmente fazer feitos inacreditáveis como segurar um multiverso ou vários multiversos. Algo que é simplesmente por si só overpower demais, no qual o usuário nem precisaria de poder diferente para poder ser muito poderoso. Afinal, a força absoluta, ele pode varrer qualquer coisa sem o menor esforço. Afinal, a sua força não tem limites e é algo infinito, porque é a força absoluta. E esse último nível é bem interessante porque é muito quebrado. Mas então é isso, galera, espero que gostem do vídeo, porque eu fiz esse vídeo, afinal eu tava devendo, já que fazia um tempo que eu não fazia sobre o conceito de poder, e pela enquete a super força foi a ganhadora. Mas é isso, se vocês querem algum conceito de outro poder, comenta aqui, e se você é novo no canal ou nova no canal, seja bem-vindo e bem-vinda, e espero que gostem do conteúdo.